Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui mais uma vez com vocês o professor Gabriel Velasco. Estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre a Lei Orgânica do município de Indaiatuba, em São Paulo. Na aula passada, nós paramos no artigo 71. A partir dessa aula, nós seguiremos do artigo 72. Mas antes, deixa lá o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que você receba notificações de vídeos novos, dê lá o joinha, tá? E compartilhe os nossos conteúdos para que mais pessoas tenham acesso e o nosso conteúdo e o nosso canal também cresça e alcance mais pessoas. Vamos lá então? Bom, a redação do artigo 72 fala assim: o processo de cassação do mandato do prefeito, pela Câmara de Vereadores por infrações definidas no artigo 71 desta lei, que nós vimos na aula passada, alguns artigos, obedecerá o seguinte rito. Inciso 1º. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Já chama atenção para esse primeiro inciso, tá? Porque a denúncia escrita, ela pode ser feita por qualquer eleitor. Não precisa ser um vereador, alguém, um vice-prefeito, uma autoridade, tá? A denúncia sobre a infração, ela pode ser feita por qualquer eleitor, certo? Inciso 2º, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre seu recebimento, se recebe ou não, ok? Inciso 3º, recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, preste atenção no prazo, notificando o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de 10, no máximo de 10 testemunhas. Inciso 4º. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência pelo menos de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiência, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Inciso 5º. Concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado, para razões escritas no prazo de 5 dias. E após a comissão processante, emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao presidente da Câmara a convocação da sessão para julgamento. Inciso 6º. Concluída a defesa, proceder-se-á tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara incurso em qualquer das infrações especificadas na denúncia. Então, para que o denunciado, o prefeito, seja afastado, depende de pelo menos 2/3 do número de membros da Câmara. Parágrafo único. O processo de cassação do mandato de vereador obedecerá no que couber o disposto neste artigo. Artigo 72, certo? Artigo 73. Extingue-se o mandato de prefeito e, assim, deve ser declarado pelo presidente da Câmara de Vereadores quando: inciso 1º, ocorrer falecimento, renúncia por escrito, cassação dos direitos políticos ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Inciso 2º, deixar de tomar posse,
sem motivo justo, aceito pela Câmara, dentro do prazo estabelecido em lei. Então, para a gente relembrar, vocês lembram o prazo que o prefeito tem para tomar posse? O vereador, 15 dias. O prefeito até o dia 10 de janeiro, correto? Inciso 3º. Incidir nos impedimentos para o exercício do cargo, estabelecido em lei, e não se descompatibilizar até a posse. E, nos casos supervenientes, no prazo que a lei ou a Câmara fixar. Inciso 4º. Assumir outro cargo ou função pública na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público observado o disposto no artigo 30 e seus incisos 1º, 4º e 5º da Constituição Federal. Gabriel, tem que ver esses incisos. Você pode até dar uma olhada, mas não é cobrado assim. É muito difícil cair assim, tá? Mas não é algo que você deva se preocupar. Você deve se preocupar, sim, com as causas que podem levar ou com o que ele fizer, certo? Que pode ser extinguido o mandato do prefeito. Como a gente leu lá, falecimento, renúncia por escrito, não tomar posse no prazo legal. Parágrafo único. A extinção do mandato independe de deliberação do plenário e se tornará efetiva desde a declaração do fato ou ato extintivo pelo presidente e sua inserção em ata. Ok? Então vamos lá. Declarou o fato, certo? Teve a inserção em ata, já era. O mandato dele foi extinto, tá bom? Dá licença. Artigo 74. A redação diz assim: para ausentar-se do município ou afastar-se do cargo por mais de 15 dias, ou ausentar-se do país por qualquer tempo, o prefeito deverá obter prévia licença da Câmara Municipal. Então, nesse artigo aí, a gente tem duas informações importantes. Para ausentar-se do município, temos um prazo que é de 15 dias, tá? Mais de 15 dias, ele depende de licença da Câmara Municipal. Se fosse ausentar do município. Agora, se ele fosse ausentar do país, não tem prazo. Se ele quiser viajar amanhã, ele tem que ter licença da Câmara Municipal. Então, tem boas informações esse artigo. Parágrafo único. O prefeito regularmente licenciado terá direito a perceber subsídio e verba de representação quando: a linha A, impossibilitado de exercer o cargo por motivo de doença devidamente comprovada; B, em gozo de férias anuais do exercício do cargo até o limite de 30 dias a cada período de 1 ano de exercício do mandato, até aí nenhuma dificuldade. C, a serviço ou missão oficial de representação. Aí sim que eu quero que vocês prestem atenção. Quando ele estiver a serviço ou missão oficial de representação do município, do estado ou do país, tá? Pode cobrar aí, quando ele estiver em missão oficial do município apenas. Não. Se ele estiver em missão oficial a serviço do município, do estado ou do país, ele sim terá direito à sua remuneração, ao seu subsídio. Seguindo, das atribuições do prefeito, artigo 75. Compete ao prefeito, além de outras atribuições previstas nesta lei, inciso 1º, representar o município nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas. Inciso 4º, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir regulamentos para a sua fiel execução. 5º, vetar projetos de lei
total ou parcialmente, tá bom? Oitavo, prestar anualmente à Câmara, dentro do prazo legal, as contas do município referente ao exercício anterior. Então, a prestação de contas à Câmara Municipal será anual. Inciso 9, publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Inciso 10, prover e extinguir os cargos, os empregos e as funções públicas municipais na forma da lei. Inciso importante, tá, pessoal? Quem vai prover e extinguir os cargos, os empregos e as funções públicas no município, baseado na lei, é lógico, é o prefeito. Está lá em uma de suas atribuições. Inciso 19, decretar calamidade pública quando ocorrerem fatos que se justifiquem. Tá? Isso a gente vê acontecer em muitos casos, quando tem chuva e tem alagamento, enfim. Aí há uma necessidade, ele decreta calamidade pública. Isso também é uma atribuição do prefeito. Inciso 22, enviar à Câmara Municipal projeto de lei sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos. 23, requerer à autoridade pública a prisão administrativa de servidor público municipal omisso ou remisso na prestação de contas dos dinheiros públicos. Então, chama atenção também para esse inciso, tá? Quem requer a prisão administrativa do servidor por omissão e remissão é o prefeito. Inciso 27, elaborar o plano diretor, tá? Uma das atribuições do prefeito, guarde, é elaborar o plano diretor. 29. Inciso 29. Permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros. Parágrafo 1º. O prefeito municipal poderá delegar as atribuições previstas nos incisos 1, 10, 11, 15, 20, 26, 30 deste artigo. Dá uma revisada, dá uma lida nesses artigos, nesses incisos, onde ele poderá delegar as suas atribuições. Parágrafo 2º, é indelegável a prática de qualquer atos cuja formalização deva ser feita por meio de decreto. Aí já tem algo mais importante para a gente guardar também. Então, quando for decreto, é indelegável. Esse artigo vocês têm que guardar no coração. 2 auxiliares do prefeito, dos secretários municipais. Artigo 76. Os secretários municipais serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Então, para ser secretário municipal, tem que ser maior de 21 anos, pessoal. Ah, Gabriel, nunca ouvi falar disso. Então, o que acontece? Quando a gente vai estudar, quando a gente vai fazer um concurso, é natural que você tenha mais facilidade com português, com a própria matemática, com informática, certo? E com alguma disciplina ou conteúdo que a gente tenha mais contato. Quando a gente fala de lei orgânica dos municípios, a gente não procura ter contato. Por mais que ela venha da Constituição Federal, que também é uma lei que a gente ouve falar alguns artigos. Por exemplo, se eu te perguntar o artigo 1º da Constituição, eu acho que você vai saber, que fala dos princípios fundamentais, certo? Que fala da soberania, que fala da cidadania, do pluralismo político, certo? Também o artigo 3º,
que fala dos objetivos fundamentais. Aí a gente já começa a saber mais um pouquinho. Só que a lei orgânica realmente é mais difícil da gente ter contato. Tá? Então, muitas coisas aqui eu sei que vocês estão assim, poxa, eu nunca ouvi falar disso. Exatamente por isso. Porque a gente não tem mais contato. Mas a gente está estudando. Eu estou pegando assim os pontos principais para que você possa ter condição de resolver as questões da sua prova. E no final, já falei para vocês, a gente vai ter uma bateria de exercícios no final de toda a lei orgânica, tá? Que eu vou lá explicar, vou falar mais algumas coisas de maneira escrita, tá? Você vai poder ter esse PDF para você resolver as questões e ver onde você errou, onde você acertou. Se você errar, não tem problema, você ainda não está fazendo a prova. Você vai voltar, vai ver onde você errou, a explicação e corrigir e guardar a informação. Então, seguindo aí, artigo 78 diz assim: os secretários municipais, auxiliares diretos e de confiança do prefeito são solidariamente responsáveis, junto com este, pelos atos que assinarem, praticarem, ordenarem ou referendarem no exercício do cargo. Artigo importante também. Artigo 80. Além das atribuições fixadas em lei ordinária, compete a cada secretário municipal especialmente, inciso 3º, expedir atos, portarias e instruções para a boa execução das leis e regulamentos. Inciso 6º, prestar informações e fornecer cópias de atos, portarias ou instruções que assinar à Câmara ou a qualquer de suas comissões, quando solicitado nos termos regimentais. Artigo 83. É vedado ao prefeito municipal assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução de programas ou projetos não previstos na lei do orçamento. Lógico, aí fica bem fácil da gente deduzir como que ele fez um orçamento e agora ele assume outros tipos de compromissos financeiros. Então aí é vedado, eu acho que não fica difícil para a gente deduzir. Que ultrapasse um término do seu mandato, salvo os que estejam previstos no plano plurianual de investimentos, observando as normas de finanças públicas e de responsabilidade para a gestão fiscal. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica aos casos comprovados de calamidade pública. Por isso que eu botei esse artigo, tá? Por esse ponto aí. Uma despesa extra que não estava prevista, tá? Mas se for em caso de calamidade pública, porque ele vai ter que agir e ele vai ter que pegar a verba de algum lugar, certo? Então não se aplica nesse caso emergencial. Parágrafo 2º. Serão nulos e não produzirão nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o disposto neste artigo, sem prejuízo de responsabilidade do prefeito municipal. Da responsabilidade do prefeito, seguindo o artigo 84. Os crimes de responsabilidade do prefeito, definidos na legislação federal, serão julgados perante o Tribunal de Justiça do Estado. Praticou crime que está definido em legislação federal, ele responde aonde? TJ do Estado. Ok, pessoal? Artigo 1º. A Câmara Municipal, tomando conhecimento de qualquer ato do prefeito que possa configurar crime de responsabilidade, nomeará comissão especial para apurar os fatos que, no prazo de 30 dias, deverão ser apreciados pelo plenário. Pessoal, deixa eu aproveitar aí para explicar uma coisa a vocês. Vocês devem estar se perguntando aí por que o artigo fala crimes de responsabilidade. Então, vamos dar uma breve explicação.
Então, os crimes de responsabilidade, eles serão praticados por sujeitos ativos como algum agente público específico, tá certo? Então, guarde isso aí, crime de responsabilidade. Um prefeito, o presidente da República, o ministro de Estado, por quê? Ele é um sujeito ativo, tá? Ali num cargo político, num cargo público específico. Então ele vai cometer o crime de responsabilidade. Crime comum, crimes comuns, em regra, a gente fala aí de ser praticados por qualquer pessoa, tá bom? Então, quando a gente fala que ele desviou verba da prefeitura, ele cometeu um crime de responsabilidade. Eu, que não sou prefeito, que não sou presidente, eu posso desviar verba? Não, porque eu não estou em uma função de agente público específico como um sujeito ativo, tá? Então, a grosso modo, crime de responsabilidade, quem comete é aquele sujeito ativo, que está um agente público num cargo específico. Crime comum, qualquer pessoa. Tá legal? Parágrafo 2º. Se o plenário entender procedentes as acusações, determinará o envio do apurado à Procuradoria-Geral da Justiça para as providências. Se não, determinará o arquivamento, publicando as conclusões da decisão, qualquer que seja ela. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia quanto ao prefeito pelo Tribunal de Justiça, a Câmara decidirá sobre a designação de procurador para assistente de acusação, não de defesa. Parágrafo 4º, nós temos aí algumas informações importantes, né? O prefeito ficará suspenso de suas funções com o recebimento da denúncia pelo Tribunal de Justiça. Então, primeira informação, ele ficará suspenso quando o Tribunal de Justiça receber a denúncia. Segundo, que cessará se até 180 dias não tiver concluído o julgamento. Então ele fica suspenso, mas se no prazo de 180 dias não houver a conclusão do julgamento, ele deixa de estar suspenso de suas funções, ok? Da Procuradoria-Geral do Município, artigo 91, a seguinte redação. A Procuradoria-Geral do Município é a instituição que representa o município, judicialmente e extrajudicialmente, cabendo-lhe ainda, nos termos da lei, as atividades de consultoria e assessoramento do Poder Executivo. Então, perguntou na prova, Procuradoria-Geral do Município é a instituição que representa o município apenas judicialmente? Errado. Judicialmente e extrajudicialmente, porque isso daí é bom para uma pegadinha, né? Tá bom? Então fiquem atentos. Da administração tributária, financeira e orçamentária do Sistema Tributário Municipal. Artigo 93. A Receita Municipal será constituída de tributos municipais, da participação dos tributos da União e do Estado previstos na Constituição Federal, dos recursos resultantes do seu patrimônio, dos preços públicos e outros ingressos. Artigo 94. Compete ao município instituir. Inciso 1º. Os impostos previstos nesta lei e outros que venham a ser de sua competência. Inciso 4º. Contribuição cobrada de seus servidores para custeio em benefício destes, de sistema de previdência e assistência social, de cuja administração participarão paritariamente representantes do governo municipal e dos servidores públicos municipais. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Legal? Seguindo, artigo 96. O município poderá criar órgão colegiado constituído por servidores municipais designados pelo prefeito e representantes de contribuintes sindicados por entidades de classe com atribuições de decidir em grau de recurso as reclamações fiscais na forma da lei.
Parágrafo único. Enquanto não for constituído o órgão previsto neste artigo, os recursos serão decididos pelo Poder Executivo. Seguindo o artigo 98, qualquer anistia, a isenção ou remissão que envolva matéria tributária ou previdenciária só poderá ser concedida mediante lei específica, aprovada pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, observando-se as normas relativas às finanças públicas e plena gestão da responsabilidade fiscal. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para duas informações importantes neste artigo. Primeira informação, notem aí que está em negrito, lei específica. Então, anistia qualquer, isenção, envolvendo matéria tributária e de previdência, ela só pode ser concedida se lei específica. E ela deverá ter sido aprovada pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Ok? Então, informações importantes. Qualquer modificação, isenção, anistia, falando de matéria tributária ou previdenciária, mediante lei específica, e deverá ser aprovada por a maioria absoluta, que a gente viu na aula, numa dessas aulas, que é o quórum de 50 mais 1, 50% mais 1. Até eu me lembro que eu dei o exemplo de Indaiatuba mesmo. São 12 vereadores, vocês recordam? Aí eu falei, a metade é 6 mais 1, 7. Legal? Das limitações ao poder de tributar. Artigo 100. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao município, inciso 1º, exigir ou aumentar tributos sem que a lei o estabeleça. Inciso 3º, cobrar impostos, a linha A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. A linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Inciso 5º, estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos, ressalvada a cobrança de pedágio, pela utilização de vias conservadas pelo município. Inciso 6º, instituir impostos sobre, a linha B, os templos de qualquer culto, as sedes próprias das associações de amigos de bairro e os centros comunitários. Então, essas instituições são livres de impostos. Templos de qualquer culto, qualquer que seja, sedes próprias de associações de amigos de bairro e centros comunitários. 8º, cobrar taxas para a linha B, para a obtenção de certidões de repartições municipais, autárquicas ou fundacionais, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Seguindo, artigo 101. Compete ao município instituir imposto sobre, inciso 1º, propriedade predial e territorial urbana. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar de IPTU. Todo mundo paga IPTU, né? Segundo, transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à aquisição. Inciso 4º. Serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência do Estado, definidos em lei complementar federal. Então, o município ele pode cobrar imposto, instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência do Estado. Mesmo assim, tem que estar definido em lei complementar
Federal. Tudo bem? Das finanças municipais. Artigo 105. Segura aí que a gente está indo para o final dessa aula. Artigo 105. A despesa pública atenderá aos princípios constitucionais sobre a matéria e as normas de direito financeiro. Parágrafo 1º. Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista recurso disponível e crédito votado pela Câmara, salvo a que ocorrer por conta de crédito extraordinário. Parágrafo 2º. Nenhum projeto de lei que crie ou aumente a despesa pública será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis próprios para atender aos novos encargos. Artigo 107. O Executivo publicará e enviará à Câmara Municipal até 30 dias após o encerramento de cada bimestre o relatório resumido da execução orçamentária. Parágrafo único. A Câmara Municipal publicará seus relatórios bimestralmente, nos termos deste artigo. Artigo 110. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: inciso 1º, o plano plurianual; inciso 2º, as diretrizes orçamentárias; inciso 3º, os orçamentos anuais. Não confundam o plano plurianual com plano diretor. Nós já falamos de plano diretor. Então, resumidamente, o plano diretor orienta ocupação, desenvolvimento de território urbano, sempre baseado em interesses coletivos, tá? Então, esse é o grande gancho. Já o plano plurianual, ele dá suporte a algumas leis, como a LDO, que vocês já ouviram falar em Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou não? As famosas LDAs, que são aquelas leis orçamentárias anuais, que essas vão especificar onde e como os recursos do governo são aplicados a todo ano. Tá? Então, não confunda o plano diretor com o plano plurianual. Isso é só uma explicação para você saber a diferença entre plano diretor e plano plurianual. Legal? Seguindo aí. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. Artigo 112. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual serão apreciados pela Câmara Municipal na forma do regimento interno, respeitados os dispositivos deste artigo. Parágrafo 1º. Caberá à Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, alínea A, examinar e emitir parecer sobre os projetos de lei a que se refere este artigo e sobre as contas do município, apresentadas anualmente pelo prefeito. A linha B, examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais, acompanhar e fiscalizar as operações resultantes ou não de execução do orçamento, sem prejuízo das demais comissões criadas pela Câmara Municipal. Parágrafo 4º. As emendas à proposta do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovados caso: inciso 1, sejam compatíveis com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; inciso 2, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas a que incidam sobre: primeiro,
dotações para pessoal e seus encargos. Segundo, serviço de dívida municipal. Parágrafo 5º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Parágrafo 9. A proposta do orçamento anual deverá ser deliberada pelo plenário da Câmara até o dia 5 de dezembro. Parágrafo 11. Se até 31 de dezembro a Câmara Municipal não devolver a proposta do orçamento anual do prefeito para sanção ou rejeitá-la integralmente, será promulgada como lei a lei orçamentária anterior, com valores corrigidos monetariamente pelos índices oficiais de correção monetária do período anual imediatamente anterior. Tá ok? Bom, pessoal, terminamos mais uma aula, concluímos assim mais um módulo. Agora nós vamos resolver as questões para que a gente possa fixar o que a gente estudou, porque se a gente estuda, já é lei, já é meio complicado, a gente estuda, decora ou pensa que está decorando e não faz exercício, não faz questão, e se você errar o que eu falei, não tem problema. Você ainda não está na prova, vai lá, corrige, faz as suas anotações, e exercício é fundamental para quem quer passar em concurso, tá? Então vamos lá para as questões e sempre oriento. A gente vai ler as questões, você pausa o vídeo, tá? Responde, pesquisa, depois você vê o gabarito. Legal? Então lá, primeira questão. Indique a alternativa que está de acordo com a lei orgânica do município de Indaiatuba. Alternativa A. Extingue-se o mandato do prefeito e assim deve ser declarado pelo vice-prefeito, dentre outras situações, quando ocorrer falecimento, renúncia por escrito, cassação dos direitos políticos ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Alternativa B. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, dentre outros, o plano diretor. Letra C. Os crimes de responsabilidade do prefeito, definidos na legislação federal, serão julgados perante o Tribunal de Justiça do Estado. Letra D. Alternativa D. Os secretários municipais serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 18 anos e no exercício dos direitos políticos. Tá? Então, pausa aí o vídeo, resolva a questão, que em seguida nós seguimos com o gabarito. Bom, pessoal, de volta, gabarito. A alternativa A diz que extingue-se o mandato de prefeito e assim deve ser declarado pelo vice-prefeito. Negativo. Tá? O artigo 73, ele fala assim: extingue-se o mandato de prefeito e assim deve ser declarado pelo presidente da Câmara de Vereadores. Então, essa alternativa ela está incorreta, certo? Alternativa B. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, dentre outros, o plano diretor. Olha o que diz o artigo 110. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual. Ok? Então, essa alternativa também ela está incorreta. Letra C. Os crimes de responsabilidade do prefeito definidos na legislação federal serão julgados perante o Tribunal de Justiça do Estado. Olha o artigo 84. Os crimes de responsabilidade do prefeito serão julgados, sim, pelo Tribunal de Justiça do Estado. Então, está correta. Tá? Até agora, o nosso gabarito é a C. Vamos ver a letra D, que diz assim na questão: os secretários municipais serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 18 anos. Opa,
aí está o erro. No artigo 76, a redação está assim: os secretários municipais serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Então, o nosso gabarito é a letra C. Certinho? Seguindo, questão número 2. Marque a alternativa que contém erro. Grifem lá, né? Eu já passei esse macetinho para vocês. Então, contém erro, segundo a Lei Orgânica do Município de Indaiatuba. Alternativa A. A lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições das secretarias, bem como de sua extinção. Letra B. O prefeito regularmente licenciado terá direito a perceber subsídio e verba de representação quando a serviço ou missão oficial de representação exclusivamente do município. Alternativa C. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao município exigir ou aumentar tributo sem que a lei o estabeleça. Letra D. O executivo publicará e enviará à Câmara Municipal até 30 dias após o encerramento de cada bimestre o relatório resumido da execução orçamentária. Tá? Então aí nós queremos achar o erro. Ache o erro. Acha a alternativa incorreta. Então vai lá. Resolva a questão e a gente em seguida volta com o gabarito. Vamos lá? Resolveu a questão? Então bora para o gabarito. Bom, a alternativa A, ela fala que a lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições das secretarias, bem como de sua extinção. Beleza. O artigo 77, ele fala exatamente como a nossa questão está na letra A. Então, não é essa que a gente quer. Essa está correta. Letra B. O prefeito regularmente licenciado terá direito a perceber subsídio e verba de representação quando a serviço ou missão oficialmente de representação exclusivamente do município. Olha o artigo 74 que ele fala. Essa redação, mas no parágrafo único. A linha C. A serviço ou missão oficial de representação do município, do estado ou do país. Então, não é exclusivamente do município. Então, até agora, essa é a nossa resposta. Letra C. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao município exigir ou aumentar tributos sem que a lei o estabeleça. Então, no artigo 100, ele fala exatamente isso. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao município exigir ou aumentar tributos sem que a lei o estabeleça. Letra D. O executivo publicará e enviará à Câmara Municipal até 30 dias após o encerramento de cada bimestre o relatório resumido da execução orçamentária. Correto. Artigo 107 fala exatamente isso. Então, o nosso gabarito aí ficou sendo a letra B de bola. Ok, pessoal? Chegamos ao fim de mais uma aula, mais uma etapa cumprida. Tá? Eu peço a você que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho, compartilhe o nosso conteúdo e se inscreva no nosso canal para que a gente possa cada vez mais crescer, levar conteúdo para você, ajudar você na sua prova. Nós estamos preparando também leis orgânicas de outros municípios de São Paulo, da região de Campinas e de outras regiões. Estamos preparando também o material de português, de matemática, de raciocínio lógico e de informática. Então, novidades estão vindo por aí. Aproveita também e segue a gente lá no Instagram, no Facebook. Dá uma olhada no nosso site, ok? Que vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço. Muito obrigado por vocês estarem aqui, tá? E até a próxima. IASE, trabalhando
para a sua aprovação. Um forte abraço.